Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou o Patrick Lopes e você está no Descoordenadas Geográficas. Como já aparece aí na tela para todos vocês, o assunto da nossa slide aula de hoje é sobre as redes de transporte e também de comunicações. Falaremos sobre fixos, fluxos, a necessidade de integração e também de complementariedade entre esses modais. Para começar, é bom a gente lembrar que os modais de transporte, assim como as fontes de energia, os sistemas de comunicação e também os sistemas educacionais, eles fazem parte dos chamados fatores produtivos de um país. Os fatores produtivos são aqueles conjuntos de elementos e também de fluxos que vão levar esse país a ter maior ou menor produtividade, conseguindo maior ou menor destaque dentro da DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Quando nós falamos, queridões, sobre os modais de transportes, é bom a gente deixar dois conceitos aí muito prontos. O primeiro se refere aos chamados fixos. O que são os fixos quando nós falamos sobre isso? Os fixos, queridões, são os objetos. Como assim? São aqueles pontos, são aqueles caminhos que podem ser identificados no espaço. Uma rodovia é um fixo, um posto de gasolina é um fixo, uma ferrovia, um porto, um aeroporto, uma aduana nas fronteiras, tudo isso são fixos. Já os nossos queridos fluxos são resultado direto, queridões, das ações por onde passam esses fixos. A presença ou não desses fixos e a sua qualidade vão intensificar nos fluxos, portanto, na fluidez desses meios de transporte. É bom lembrar que esses fluxos, eles derivam no espaço e eles derivam no tempo. São eles que vão formar aquilo que nós chamamos de redes, tanto quando nós falamos de comunicações, quando nós falamos de transportes. De nada adianta, por exemplo, você ter uma estrada super equipada se essa estrada não tem ali um guincho, se essa estrada não tem ali um posto de serviços, e também de nada adianta você ter guinchos, ter posto de serviço, se você está rodando em uma estrada esburacada, onde a legislação dificulta o seu fluxo, tudo isso vai compor as nossas chamadas redes. Quando nós falamos, queridões, exclusivamente dos dos modais de transporte, hoje a grande ciência que surge é a ideia da logística. A logística, ela nada mais é do que você conseguir cooptar, com que você consiga integrar os diferentes modais de transportes. E essa integração, essa escolha, ela vai se dar através do produto e através também da resposta. Sendo que os principais fatores que vão influenciar vão estar relacionados tanto com esse produto, mas também com o mercado no qual ele está se destinando. Quais são as características do produto que vão influenciar o modal a ser escolhido? O primeiro é a sua relação entre peso e volume. Produtos muito pesados e volumosos, eles acabam tendo a escolha de um modal diferente. Você não vai, por exemplo, transportar milhares de toneladas em algo que os veículos compreendem poucas toneladas. Você precisaria de muitos veículos. Então você tem que escolher um modal que consiga ter uma boa tonelagem. Outra característica importante é a sua pericibilidade, que isso daí vai reverberar na velocidade do modal escolhido. Um produto que tem uma perecibilidade breve, você tem que escolher um modal mais rápido. Um produto que não estrague ou que a sua perecibilidade seja longa, você pode optar por um modal mais lento.
O valor agregado a esse produto também é fundamental. Se você está transportando uma matéria-prima, você pode optar por um tipo de transporte, já pensando em o quanto ele vai pesar no preço final desse produto. Se você está transportando um produto com tecnologia agregada, com muito trabalho agregado, aí a sua opção já se dará por outro modal de transporte, uma vez que o peso dele será diferente, será menor no preço final do transporte em relação a esse produto. Já em relação às características do mercado, a primeira coisa a ser considerada é a infraestrutura disponível. Se você tem vias, ou seja, se você tem os fixos para você utilizar determinado modal, e se os veículos também não só existem, como eles têm tonelagem e eles têm capacidade para suprir essa distância que você quer suprir. A regulamentação governamental, ela também vai pesar na sua escolha. Você tem diferentes regulamentações para diferentes modais, principalmente setores rodoviários, ferroviários e hidroviários. O equilíbrio da oferta do tráfego. De nada adianta você ter ali uma infraestrutura, você ter uma regulamentação governamental ok, se há um desequilíbrio na oferta e na procura dentro desse mercado. Se esses movimentos são sazonais, ou também se você vai transportá-los internamente ou internacionalmente em relação ao seu país. Quanto mais fronteiras você atravessar, mais regulamentações você estará sujeito, maior o equilíbrio ou desequilíbrio das aduanas que você terá pela frente. Quando nós vamos comparar, queridões, os modais, nós costumamos utilizar ali como seus principais requisitos a sua velocidade, a sua consistência, que também vai bater ali junto com a sua frequência, a sua capacidade e a sua disponibilidade de fixos. Em velocidade, a gente vê ali na nossa tabelinha que o aéreo é o mais rápido, o dutoviário é o menos rápido. Em consistência, nós já temos quase que uma inversão. Essa consistência, ela vai bater junto com a frequência ali, se vocês repararem. A capacidade é liderada pelo modelo aquaviário e a disponibilidade aqui no nosso país é liderada pelo modelo rodoviário. Lá por volta dos anos 2000, o pessoal lá da nossa querida Federal do Rio preparou essa tabelinha aí em que eles tentam quantificar as características operacionais de cada um dos modais disponíveis no Brasil. De novo, falando sobre velocidade, falando sobre disponibilidade, capacidade, frequência, e aqui colocando também confiabilidade. A confiabilidade nesse caso, queridões, é a ocorrência ou não de acidentes ou mesmo de qualquer entrevero no percurso, como assaltos, que é o caso, por exemplo, que acaba baixando a nota ali do modelo rodoviário. Quando nós falamos especificamente dos modais, o que a gente consegue fazer é apontar os seus pontos positivos, como também os seus pontos negativos. Quando nós olhamos para o modal rodoviário, o que a gente vai elencar como seus principais pontos positivos? O primeiro é a sua velocidade. Para transporte terrestres, ele é o modal mais rápido que existe. Outra característica importante do modal rodoviário é a sua individualidade. Você pode comprar um carro, você pode comprar um caminhão, mas você não consegue, por exemplo, comprar um trem. Não existe um trem privado, você não vai colocar o seu trem na garagem e tirar dali. Mas você vai fazer isso com o seu carro, você vai fazer isso com o seu caminhão. A oferta das vias, ela também é maior, uma vez que para instalação as rodovias são mais em conta do que as ferrovias, então você tem uma grande oferta de rodovias, sobretudo no Brasil.
Já dizia Washington Luiz, governar é construir estradas, e para pequenas distâncias, queridões, de até 100, 150, 200 quilômetros, ele acaba tendo um custo-benefício, um bom custo-benefício. Se você considerar ali o preço do combustível, a tonelagem e também a velocidade. Além do que, o preço do veículo ele é muito baixo. Fala, professor, mas é baixo? Um caminhão vai custar 200 mil? Tenta comprar um navio, tenta comprar um petroleiro, ver quanto ele vai custar. Então, comparado aos outros modais, esse vai ter sim um preço muito mais baixo. Mas é claro que a gente vai ter também os pontos negativos. O primeiro deles é a baixa tonelagem, seja pela própria capacidade do veículo, seja pelas regulamentações estatais. Você não pode colocar muito peso sobre esse modal. É um modal que, relacionado, que se a gente comparar com a sua tonelagem, ele consome muito combustível, principalmente nessa relação combustível-capacidade. O custo de manutenção ele é alto e ele é sempre muito necessário, tanto para os veículos quanto para as vias. Vocês que já estão tirando carta, quantas e quantas vezes vocês já escutaram que ter um carro é a mesma coisa que ter uma nova família, porque ele sempre vai te dar um novo gasto, e também por conta da sua grande fluidez, das velocidades atingidas, e muitas vezes pela precariedade dessas vias que não têm manutenção, somada à irresponsabilidade individual dos usuários, também é um modal com um grande número de acidentes, é um modal que mais registra fatalidades, tanto em números absolutos quanto em números relativos. Quando nós pensamos, queridões, nesse modal para o Brasil, ele é o nosso principal modal para o transporte de cargas, mas principalmente para o transporte de pessoas. Quantas vezes vocês já não viram aquele lema: sem caminhão o Brasil para? Aliás, sem caminhão, sem carro, sem moto, sem van, sem o Fiat Palio 97, o Brasil não vai muito para frente. Para identificar aí as nossas rodovias, elas podem ser divididas quanto à autarquia em rodovias federais, aquelas que geralmente atravessam vários estados, as rodovias estaduais, que ligam importantes cidades entre si ou as capitais do estado, as rodovias municipais, que geralmente ligam uma ou duas ou três, na verdade, cidades vizinhas, e as rodovias locais, onde geralmente você tem o trânsito ali entre as zonas rurais. Essas últimas podendo ser asfaltadas ou não, sendo consideradas também estradas. Em relação às rodovias federais, nós podemos aí fazer uma análise pela sua nomenclatura. Toda rodovia federal, ela é precedida pela sigla BR, seguida de um número de 3 algarismos, onde esse número de 3 algarismos, o primeiro número, ele vai indicar o caminho dessa rodovia. Por exemplo, rodovias iniciadas em zero, como a BR 034. Ela é uma rodovia radial. Rodovias radiais são aquelas que partem de Brasília. E elas vão ganhando número a partir da movimentação no sentido horário, que vão da 010 até a 099, que ainda não está pronta, aliás. As rodovias que se iniciam com 1, como a BR 191, são rodovias longitudinais. A BR 191 é a nossa rodovia atlântica ou a nossa translitorânea, que tenta cortar todos os estados litorâneos do Brasil, do Nordeste até a região Sul. Rodovias que se iniciam com 2 são rodovias transversais ou latitudinais, que cortam o Brasil de leste a oeste, como a BR-275, que vai de Cuiabá até
a nossa querida Vitória. Rodovias que se iniciam com três são rodovias diagonais, que cortam o Brasil 100 nas longitudes, 6 nas latitudes, e rodovias iniciadas com quatro são consideradas rodovias de ligação, que acabam fazendo a ligação entre duas ou mais dessas outras rodovias federais. No caso, queridões, das rodovias brasileiras, hoje vive-se um grande embate. Por quê? Nós temos ainda rodovias sob administração pública, onde existe a cobrança do pedágio, mas esse valor ele é muito baixo, com praças mais bem espaçadas, onde reclama-se muito da insegurança e da falta de qualidade dessas vias. Como também existem rodovias que já foram passadas para a iniciativa privada, através dos modelos de concessão, onde a qualidade da via, a qualidade dos serviços oferecidos é melhor, mas em compensação, o preço dos pedágios e também a sua frequência, ela é muito maior. Então, o Brasil, que vive das suas rodovias, também vive hoje com esse dilema. Quando nós falamos, queridões, do modal ferroviário, a gente vai apontar como seus principais pontos positivos. A sua alta capacidade de carga, é um modal de grande tonelagem, o seu baixo consumo de combustível, principalmente se a gente fizer a relação combustível-carga, é um modal que ele consegue atravessar diferentes tipos de terrenos e climas. Você tem o modal ferroviário passando por florestas, passando por desertos, passando por áreas pantanosas, superando grandes montanhas, grandes cordilheiras, e embora ele necessite de um maior investimento inicial, ele também apresenta uma baixa necessidade de manutenção. Claro, você sempre precisa ficar de olho ali nas bitolas, mas o modal ferroviário, principalmente se comparado ao rodoviário, ele vai apresentar uma manutenção muito mais baixa. Como pontos negativos, você tem rigidez nos itinerários. Não tem como, queridões, você pegar um atalho pelo modal ferroviário. Você sempre tem que seguir o trilho dos trens, o que faz com que muitas vezes ele necessite de complementação, ele não consegue suprir, ele não consegue cobrir todo um território. Como eu já falei agora há pouco, você tem vias com alto custo de instalação, não é barato você construir uma ferrovia, embora ela dure bastante. O veículo, ele é mais caro você comprar um trem do que você comprar um caminhão, além de que a sua velocidade é mais baixa. Enquanto você consegue colocar um caminhão aí a 60 a 80 quilômetros por hora, um trem ele não vai conseguir passar dos 50, dos 40 quilômetros, ainda mais dependendo do tamanho da composição. Aqui no Brasil, nós já vivemos o auge das ferrovias, principalmente até a década de 30. O Brasil era um país ferroviário. Entre a década de 50, quando a gente começa a nossa urbanização e a gente começa também o nosso rodoviarismo, ela cai em decadência. O setor só renasce no Brasil a partir do fim dos anos 90, quando começam ali as concessões à iniciativa privada, que começa a investir mais, melhorando a nossa malha ferroviária e também melhorando os nossos veículos, e ela volta à postura do Estado a partir de 2006, 2007, quando o Estado retoma a fazer algumas ferrovias com iniciativa público-privada, tendo também a ajuda dessas grandes concessionárias. Hoje, quando nós olhamos aí para 5 principais ferrovias do Brasil, a Transnordestina, a Norte-Sul, a Vitória Minas, a do Pantanal e a Estrada de Ferro dos Carajás, nós vemos que todas elas atendem o mesmo fluxo, atendem o mesmo público, que é o que? É levar matérias-primas
primárias, as nossas chamadas commodities, até portos exportadores, não contendo ali nenhum transporte de passageiro. Hoje o Brasil não tem transporte regular de passageiros por ferrovias. Um grande problema que a nossa malha ferroviária encontra é a sua falta de integração, uma vez que existem muitas diferenças de bitolas. A bitola, queridões, é aquela distância entre os trilhos e não tem como ela variar. Um trem, ele só anda na sua bitola específica. Quando nós falamos do modal hidroviário, queridões, nós falamos basicamente de três tipos distintos de transporte. O transporte fluvial, feito através das hidrovias, o transporte de cabotagem, que é aquele que vai de porto em porto, dentro do mar territorial de um mesmo país, e o transporte hidroviário internacional, que são aqueles enormes navios que cruzam os 5 oceanos, sendo ali a grande força do comércio internacional. Principal vantagem do modal hidroviário é a sua altíssima tonelagem. Nenhum outro modal carrega tanta coisa quanto carrega o modal hidroviário. Você basicamente não tem investimentos nas vias, porque ou você vai utilizar os oceanos, ou você vai utilizar os rios. Tá certo que para construir uma hidrovia, para integrar uma hidrovia, às vezes você precisa criar alguns canais artificiais, como Pereira Barreto, aqui na hidrovia Tietê-Paraná, algumas eclusas para vencer alguns desníveis, para superar algumas barreiras construídas por hidrelétricas, mas, comparado à sua tonelagem e à sua durabilidade, é um investimento bem menor. Ele supre praticamente todas as distâncias possíveis. Você é cercado por oceanos, num país como o Brasil, por exemplo, você tem uma rede hidrográfica fabulosa, embora ele consuma muito combustível, ele também leva muita carga. Então a relação carga-combustível, ela também é muito grande. Mas é claro que ela também vai ter os seus pontos negativos. O primeiro deles é que o veículo custa muito. Vocês não acham na OLX um navio petroleiro à venda para vocês comprarem em 12 vezes no seu cartão do Carrefour? São veículos muito caros, o que favorece aos monopólios e aos cartéis nesse setor. É um transporte lento, uma vez que você está falando de grandes veículos. Os portos e também os seus canais, eles necessitam de cada vez mais aprimoração e especialização. Haja vista, como exemplo, o canal do Panamá, que precisou ser alargado para dar conta dos novos navios, ou mesmo o Porto de Santos, que precisa passar por um processo de aprofundamento para que navios cada vez maiores possam desembarcar nele, e desses que a gente viu até então, é o que necessita de mão de obra mais qualificada. Você não consegue tirar a carta de navio indo numa autoescola. Você precisa passar por graduações, pós-graduações, especializações para você estar dentro desse modal como mão de obra disponível. O Brasil, se a gente olhar para a nossa rede hidrográfica, a gente vai ver uma altíssima capacidade de transporte, só que a nossa rede hidrográfica ela acaba sendo meio desleal. Aonde nós temos rios de navegação mais fácil são os lugares da nossa menor densidade demográfica, que é na bacia amazônica, mas mesmo assim a hidrovia da Amazônia ela é muito importante, sobretudo para o transporte de pessoas em uma região que praticamente não existem estradas e o preço da passagem aérea é inviável. Já na área de maior concentração demográfica,
Na bacia do Rio Paraná, nós encontramos muitos rios de planalto que muitas vezes dificultam a sua navegação, sendo necessária a construção de eclusas e canais artificiais. A hidrovia Tietê-Paraná, hoje chamada de Hidrovia do Mercosul, é uma das maiores obras de integração regional do Brasil. Outros destaques estão ao longo da bacia do Rio São Francisco e também a hidrovia do Pantanal, lá no nosso popular Rio Paraguai. Os nossos portos, eles são basicamente portos de exportação, onde vão se destacar aqueles que acabam se especializando em um único produto, como o Porto de São Luís, também chamado de Porto da Madeira, especializado ali na exportação de minério de ferro, sobretudo vindo de Carajás. O nosso Porto de Salvador, que ele é especializado no recebimento e também na exportação de petróleo para abastecer o polo petroquímico de Camaçari. O Porto de Vitória, Tubarão, lá no Espírito Santo, que faz parte da logística de exploração do quadrilátero ferrífero. O Porto de Paranaguá, no Paraná, é o nosso porto especializado na exportação de soja. E portos como o de Rio Grande, Santos e Belém acabam sendo portos multifuncionais, sendo que o de Santos é a principal porta de entrada de produtos importados no nosso país. O modal aeroviário, ele vai apresentar como seus pontos positivos a sua grande velocidade. Você consegue suprimir ali milhares de quilômetros em algumas poucas horas, em 3, 4 horas, você consegue sair de Manaus e aterrissar em São Paulo, por exemplo. É um modal seguro. Fala, professor, mas como assim é seguro se você vive tendo notícia de avião que caiu? Mas lembrem-se, gente, avião só vira notícia quando cai. Na mesma proporção que um cai, milhares deles pousam em segurança. Então é um modal, sim, muito seguro. É um modal confortável, onde você consegue viajar com certo conforto, com certa tranquilidade, além de ele vivendo aumentos constantes na sua tonelagem. Cada vez mais os aviões estão com maior capacidade de carga. Quais seriam os pontos negativos, então? Primeiro, o seu custo. Embora venha caindo, queridões, principalmente devido à concorrência, ou pelo menos vinha, né, até a crise da Covid-19, o modal aeroviário ele ainda é considerado um modal muito caro. Se você não pega uma linha que seja muito requisitada, como por exemplo uma ponte aérea, você acaba pagando muito por esse deslocamento. Precisa também de uma mão de obra especializada, não só para trabalhar operando com esses aviões, mas também para trabalhar em terra, trabalhar nos aeroportos, trabalhar nas torres de controle, controlando ali o tráfego aéreo. E, assim como o ferroviário, ele necessita de complementação, uma vez que não é qualquer rebimboca que vai ter um aeroporto que vai conseguir ter grandes voos ali, ou que vai suportar grandes aviões decolando e aterrissando nas suas pistas. Então sempre vai ter ali uma necessidade da rodovia, da ferrovia, para complementar esse modal. O Brasil, queridões, é um país que sofre muito, principalmente com a falta de popularização do seu tráfego aéreo. Embora ela tenha tido um momento de crescimento, algumas regras criadas pelo Estado acabaram por limitar esse crescimento ao limitar a concorrência. São poucas empresas que operam no Brasil. Além do mais, o nosso país sofre constantes apagões de mão de obra voltada ao setor aeroviário, porque nós temos poucos cursos. Em algumas áreas específicas, esses cursos são apenas de carreiras militares para você trabalhar com a operação do nosso popular sistema
aéreo. Os principais aeroportos, eles se encontram na região de maior concentração de fluxos, que é aqui na região sudeste. O aeroporto do Galeão, o aeroporto de Cumbica, o aeroporto de Viracopos, todos ali no eixo Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, a nossa megalópole teórica. Para finalizar os modais individualmente, nós temos o modal dutoviário, transporte através de dutos, através de encanamentos, onde a gente vai ter como pontos positivos o fato dele ser econômico. Você não precisa, por exemplo, de um veículo, basta você instalar a infraestrutura. O fato dele ser constante, já que você simplesmente conecta e 24 horas por dia você pode fazer esse transporte, seja de gás, seja de petróleo, seja até de água, e ele é um modal de baixo risco, uma vez que os acidentes, se ocorrem, acabam estragando, acaba se perdendo apenas a matéria-prima, com pouco risco ali de acidentes severos, onde você pode perder vida ou invalidar pessoas. Já os seus pontos negativos. Ele é um modal lento, que muitas vezes, para você superar a diferença de relevo, você precisa de bombas, e ele é limitado, principalmente a cargas fluidas. Você não vai conseguir transportar minério de ferro por dutoviário, você não vai conseguir transportar pessoas pelo modal dutoviário. Você vai transportar água, você vai transportar petróleo, você vai transportar gás natural, você vai transportar gás de xisto, mas todas elas cargas fluidas. Aqui, os principais dutos do Brasil. Observem também a concentração deles na área de maior concentração dos fluxos. De novo, estamos nos referindo ao centro-sul. Quando nós falamos de modais, queridões, hoje o que domina são as necessidades de integração. E a integração entre esses modais, para um país com as nossas características econômicas, ele vai acarretar nos chamados corredores de exportação. Corredores de exportação, queridões, são um conjunto de infraestruturas que eles visam dar ao território maior fluidez. Só que essa fluidez desses corredores, eles acabam destinando a produtos específicos, como no nosso caso a soja, o minério de ferro, o açúcar, e isso basta para o mercado interno, mas principalmente para o mercado externo. Os corredores produtivos, os corredores de exportação, eles vão acabar conectando as áreas produtivas e de armazenamento aos pontos de consumo ou aos fixos de exportação, no caso do mercado externo, aos nossos portos especializados, como eu mostrei ali. Aqui, a gente divide os corredores de exportação do Brasil em três grandes eixos. O eixo norte-nordeste, que vai ser principalmente ali na região Pará, Maranhão para exportação do minério de ferro, na região Bahia-Maranhão, Bahia-Piauí, para exportação da soja produzida no Mapitoba. Soja essa que também é o principal produto que cria o agricluster do transporte ali no centro-oeste, que vai escoar para diferentes regiões, dependendo de onde vai ser o seu destino principal. Se essa soja vai ser exportada para os mercados asiáticos, ela se dirige para os portos do sul, como Santos, Paranaguá e Rio Grande. Se ela vai para o mercado norte-americano ou para o mercado europeu, ela se dirige para os portos do norte, como Belém, São Luís ou mesmo Itacoatiara, que é o porto de Manaus. Já no eixo sul-sudeste, a gente vai ter uma maior integração de produtos, onde o milho, a cana-de-açúcar e também o eucalipto utilizam das redes ferroviárias e das redes hidroviárias para chegar até portos como o de Vitória, Santos e Paranaguá e seguir em relação a em direção, a diferentes destinos. Quando nós falamos de integração, nós falamos de uma tentativa
ativa que houve no comecinho desse milênio aqui na América do Sul, a nossa popular IRSA, que é a Iniciativa de Integração e Infraestrutura Sul-Americana. Lá pelos anos 2000, quando essa necessidade de comércio regional se mostrava mais que uma necessidade, mais uma questão de sobrevivência para as nações sul-americanas, percebeu-se que simplesmente a diminuição de tarifas alfandegárias não ia fazer com que as economias crescessem. Foi então que assinou os 12 países, perdão, que faziam parte da América do Sul assinaram esse acordo, onde a instalação de fixos ao longo desses 12 países tenderia a dar mais fluidez para capitais e mercadorias, tentando levar a América do Sul a um crescimento econômico maior. A IRSA, infelizmente, ela esbarrou em problemas práticos, como diferenças políticas e econômicas entre os países membros, e também faltou ali um órgão planejador que mostrasse quais seriam as prioridades e mostrasse também quais seriam as fontes de recurso. Hoje, no Brasil, sobre a IRSA, a gente tem uma infraestrutura instalada, que é a nossa querida estrada transoceânica, que vai lá dos portos do Peru até o Porto de Santos, cruzando estados brasileiros como Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Mas essa não é necessariamente a IRSA, foi um acordo bilateral feito entre Brasil e Peru, que acabou por conectar as suas redes de transporte rodoviário e dois outros grandes projetos. A ferrovia trans-sul-americana, que atravessaria ali do Chile até o Porto de Santos, e mais uma ferrovia, a Pacífico Atlântico, que viria do Pacífico, que viria lá dos portos do Pacífico em direção ao Porto do Rio de Janeiro. O trecho peruano já está pronto e os trechos brasileiros, eles ainda acabam esbarrando em todos aqueles velhos problemas que nós conhecemos sobre a infraestrutura brasileira. Falta de vontade política, superfaturamento, quem é o pai da obra. Então, enquanto tudo isso vai acontecendo, a gente vai ficando para trás, tanto em termos de logística quanto em fluidez do nosso território. Muito bem, queridões, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil para vocês. Curtem, compartilhem o Descoordenadas Geográficas. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.